Thomas Piketty. 7. Segunda parte. 6. A divisão capital-trabalho no século XXI. Agora já compreendemos bem a dinâmica da relação capital-renda, descrita pela lei beta igual S/G. A relação capital-renda de longo prazo depende, sobretudo, da taxa de poupança S e da taxa de crescimento G. Esses dois parâmetros macrosociais dependem, por sua vez, de milhões de decisões individuais influenciadas por inúmeras considerações sociais, econômicas, culturais, psicológicas e demográficas e podem variar muito de acordo com a época e o país. Além disso, são fortemente independentes uns dos outros. Tudo isso permite entender melhor as fortes variações históricas e espaciais da relação capital-renda, sem levar em conta o fato de que o próprio preço relativo do capital pode variar muito, tanto no curto quanto no longo prazo, assim como os preços dos recursos naturais. 1. Da relação capital-renda à divisão capital-trabalho. Passemos agora da análise da relação capital-renda para a análise da divisão da renda nacional entre trabalho e capital. A equação igual R beta, batizada no capítulo 1 de Primeira Lei Fundamental do Capitalismo, permite que se vá, de modo transparente, de uma a outra. Por exemplo, se o valor do estoque de capital for 6 anos de renda nacional, beta igual 6, e se a taxa média de retorno do capital for de 5% ao ano, R igual 5%, a participação da renda do capital na renda nacional é de 30%, e a da renda do trabalho é de 70%. A questão central é, então, a seguinte: como é determinada a taxa de retorno do capital? Começaremos examinando brevemente as trajetórias de longuíssimo prazo, antes de analisar os mecanismos teóricos e as forças econômicas e sociais em jogo. Os dois países para os quais dispomos dos dados históricos mais completos desde o século XVIII são, mais uma vez, o Reino Unido e a França. Observa-se para a participação do capital a mesma evolução geral em formato de U que se vê para a relação capital-renda, embora ela seja menos acentuada. Ou seja, o retorno do capital R parece ter atenuado a evolução da quantidade de capital beta. A remuneração do capital R é mais alta nos períodos em que a quantidade beta é mais baixa, e vice-versa, o que parece natural. Mais precisamente, constata-se, tanto no Reino Unido quanto na França, que a participação do capital era da ordem de 35–40% da renda nacional no fim do século XVIII e no século X, antes de cair para 20–25% em meados do século XX e mais tarde subir a 25–30% no fim do século XX e início do século XXI. Ver os gráficos 606 minutos e 2 segundos. Isso corresponde a uma taxa média de retorno do capital por volta de 5–6% nos séculos XVIII e XIX, antes de subir para 7–8% em meados do século XX, caindo para 4–5% no fim do século XX e início do século XXI. Ver gráficos 6.306 minutos e 4 segundos. No século XIX, a renda do capital, aluguel, lucro, dividendos e juros, representava cerca de 40% da renda nacional, contra 60% da renda do trabalho, assalariados e não assalariados. A curva desse conjunto de dados e as ordens de grandeza que ilustramos podem ser consideradas confiáveis e significativas, ao menos numa primeira aproximação. Convém, entretanto, sublinhar de imediato seus limites e fragilidades. Antes de tudo, como já observamos, a própria noção de taxa de retorno média do capital é uma construção relativamente abstrata. Na prática, a taxa de remuneração varia muito de acordo com o tipo de ativo e o tamanho do patrimônio individual. Em geral, é mais fácil obter um bom rendimento quando se parte de um nível de capital elevado, amplificando ao mesmo tempo a desigualdade, como veremos na terceira parte. Em termos concretos, o rendimento dos ativos mais arriscados, a começar pelo capital industrial, sob a forma de participações nominais nas fábricas de propriedade familiar no século XIX ou de ações anônimas nas empresas listadas na Bolsa do século XX, com frequência ultrapassa os 7–8%, enquanto o dos ativos menos arriscados é bem mais fraco, da ordem de 4–5% para as terras agrícolas nos séculos XVIII e XIX.
XIX e até 3,4% para os ativos imobiliários no início do século XXI. Para os pequenos patrimônios detidos como depósitos bancários ou cadernetas de poupança, a taxa de rendimento real costuma ser próxima de 1,2% ou até negativa, quando a inflação supera a exígua taxa nominal de juros que os remunera. Trata-se de uma questão crucial, que revisitaremos em detalhe mais à frente. No século XXI, a renda do capital, aluguel, lucro, dividendos e juros, representava cerca de 30% da renda nacional, contra 70% da renda do trabalho, assalariados e não assalariados. No atual estágio, é importante salientar que as participações do capital e as taxas médias de retorno ilustradas nos gráficos 606 minutos e 4 segundos foram calculadas adicionando o conjunto das rendas do capital reportadas nas contas nacionais, qualquer que seja seu título legal. Aluguéis, lucros, dividendos, juros, royalties etc., exceto os juros da dívida pública. As rendas correspondem aos fluxos antes dos impostos, e dividindo esse agregado pela renda nacional, para se obter a participação do capital na renda nacional, denotada por, e pelo capital nacional, para se obter a taxa média de retorno do capital, denotada por R. Por definição, essa taxa média de retorno combina, portanto, rendimentos de ativos e de investimentos bastante distintos. O objetivo é precisamente saber quanto rende, em média, o capital de um país como um todo, para além das diferenças entre situações individuais. É evidente que certas pessoas obtêm um rendimento maior do que esse, enquanto outras têm um rendimento menor. Antes de estudar a distribuição individual em torno da remuneração média, é natural começar analisando onde se situa essa média. A taxa de retorno puro do capital é relativamente estável, em torno de 4,5% no longo prazo. O rendimento médio observado passou por variações mais fortes do que o rendimento puro do capital no século XX. 2. Os fluxos, mais difíceis de estimar do que os estoques. Outro limite importante desse tipo de cálculo concerne a renda dos trabalhadores não assalariados, para os quais é muito difícil isolar a remuneração do capital. Esse problema é, por certo, menos importante hoje do que no passado, uma vez que parte essencial da atividade econômica privada atual é organizada no contexto de sociedades anônimas ou, de modo mais geral, de empresas de capital conjunto. Ou seja, em sociedades nas quais se separam claramente as contas da empresa e as das pessoas que aportaram o capital, e que arriscam apenas o capital investido, e não mais as suas fortunas pessoais, graças ao revolucionário conceito da sociedade de responsabilidade limitada Limited Liability Corporation, disseminado no fim do século XIX, e se distinguem a remuneração do trabalho, salários, gratificações e outros pagamentos a todos que despenderam sua força de trabalho, incluindo o quadro de dirigentes, e a remuneração do capital, dividendos, juros, lucros reinvestidos para aumentar o valor do capital etc. A situação é diferente nas firmas societárias e, sobretudo, nas de propriedade individual, onde a contabilidade da empresa frequentemente se confunde com a contabilidade pessoal do dirigente, que muitas vezes é seu proprietário. Hoje, em torno de 10% da produção interna dos países ricos são realizados por trabalhadores não assalariados de empresas de propriedade individual, o que corresponde mais ou menos à participação dos não assalariados na população economicamente ativa. Os trabalhadores não assalariados são reagrupados em pequenas empresas prestadoras de serviços, comerciantes, artesãos, proprietários de restaurantes etc., e estão presentes no seio das profissões liberais, médicos, advogados etc. Durante muito tempo, isso dizia respeito a um grande número de exploradores agrícolas, que hoje desapareceram. Na contabilidade dessas empresas individuais, em geral é impossível isolar a remuneração do capital. Por exemplo, os benefícios de um radiologista remuneram tanto o seu trabalho quanto os equipamentos às vezes bastante caros que ele teve de adquirir. O mesmo vale para o dono de um hotel ou um fazendeiro. É por esse motivo que se fala em rendas mistas. As rendas dos trabalhadores não assalariados são, ao mesmo tempo, a renda do trabalho e a do capital.
Poderíamos também dizer renda empresarial. Para repartir as rendas mistas entre capital e trabalho, utilizamos a mesma distribuição média capital-trabalho que para o resto da economia. Essa é a solução menos arbitrária, e ela parece fornecer resultados próximos dos obtidos com os outros dois métodos geralmente utilizados. Contudo, isso nada mais é do que uma aproximação, já que, naturalmente, a própria noção de uma fronteira entre a renda do capital e a renda do trabalho não é bem definida no caso das rendas mistas. Para o período atual, essas observações fazem pouca diferença. Levando em conta o baixo peso das rendas mistas, a margem de erro sobre a verdadeira participação do capital não é maior do que 1% ou 2% da renda nacional. Para os períodos mais antigos, e em particular para os séculos XVIII e XIX, quando as receitas mistas poderiam representar mais da metade da renda nacional, o grau de incerteza é potencialmente mais significativo. É por isso que as estimativas da participação do capital disponíveis para os séculos XVIII e XIX não podem ser consideradas mais do que meras aproximações. Apesar disso, não parece haver dúvida quanto aos elevados níveis da renda do capital que estimamos para o período, ao menos 40% da renda nacional. Tanto no Reino Unido como na França, a renda das terras representava, sozinha, cerca de 20% da renda nacional no século XVIII e no início do século X, e tudo leva a crer que o rendimento das terras agrícolas, cerca de metade do capital nacional, era levemente inferior ao rendimento médio do capital, e bem inferior ao do capital industrial, se considerarmos o nível muito alto dos lucros industriais, sobretudo na primeira metade do século XIX. No entanto, as imperfeições dos dados disponíveis requerem que tomemos um intervalo para eles, entre 35% e 45%, em vez de utilizarmos uma estimativa pontual. Para os séculos XVIII e XIX, as estimativas do valor do estoque do capital são provavelmente mais precisas que as dos fluxos de renda do trabalho e de rendas do capital. Em grande medida, o mesmo vale hoje em dia. É por isso que optamos, no contexto de nossa pesquisa, por enfatizar a evolução da relação capital-renda, e não a divisão capital-trabalho, como se costuma fazer nos estudos econômicos. 3. A noção de rendimento puro do capital. Outra fonte importante de incerteza, que sugere que as taxas médias de retorno ilustradas nos gráficos 6.3 e 6.4 talvez estejam superestimadas e nos faz indagar o que se pode chamar de taxa de retorno puro do capital, é que as contas nacionais não levam em consideração o seguinte: o investimento em capital requer, em geral, um mínimo de trabalho, ou ao menos de atenção, da parte de seu detentor. Por certo, os custos de gestão e de intermediação financeira formal, isto é, os serviços de aconselhamento ou de gestão de carteiras providos por um banco ou uma instituição financeira oficial, ou ainda por uma agência imobiliária, são levados em conta e deduzidos do cálculo da renda do capital e da taxa média de retorno, como os apresentados aqui. Mas o mesmo não se dá para a intermediação financeira informal. Ou seja, cada um passa um tempo, às vezes muito tempo, gerindo sua própria carteira e seus próprios negócios e determinando quais são os investimentos mais lucrativos. Isso pode parecer, em certos casos, um verdadeiro trabalho empresarial ou um trabalho de homem de negócios. É, sem dúvida, bastante difícil e, em parte, arbitrário, calcular o valor desse trabalho informal com precisão, o que explica seu esquecimento nas contas nacionais. Em princípio, deve-se medir o tempo dedicado a essa atividade e lhe atribuir um valor horário, baseando-se, por exemplo, na remuneração de um trabalho equivalente no setor financeiro ou imobiliário formal. Pode-se, também, imaginar que os custos informais sejam mais importantes nos períodos de forte crescimento econômico, ou de inflação elevada, já que esses períodos exigem realocações frequentes de carteira ou mais tempo para procurar melhores oportunidades de investimento em uma economia quase estagnada.
Por exemplo, é difícil imaginar que os rendimentos médios da ordem de 10% observados na França, e ligeiramente menores no Reino Unido, durante os períodos de reconstrução após as duas guerras mundiais, tais níveis são também observados nos países emergentes de forte crescimento, como a China de hoje, possam ser considerados rendimentos puros do capital. É provável que esses rendimentos incluam uma parte nada insignificante de remuneração de trabalhos informais do tipo empresarial. A título de ilustração, mostramos nos gráficos 6.306 minutos e 4 segundos as estimativas para o Reino Unido e a França do rendimento puro do capital em diferentes épocas, obtidos ao se deduzir do rendimento médio observado uma estimativa plausível, talvez um pouco elevada, dos custos informais de gestão, ou seja, do valor do tempo despendido gerindo um patrimônio individual. As taxas de rendimento puro obtidas dessa forma costumam ser 1 ou 2 pontos mais baixas do que as taxas médias observadas e devem, sem dúvida, ser consideradas valores mínimos. Os dados disponíveis sobre as taxas de rendimento efetivamente obtidas por nível de riqueza, que examinaremos na terceira parte, sugerem que há economias de escala substanciais na gestão dos patrimônios e que o rendimento puro obtido pelos patrimônios mais importantes é sensivelmente mais alto do que os indicados aqui. 4. O rendimento do capital ao longo da história. A principal conclusão de nossas estimativas é que, tanto na França como no Reino Unido, do século XVIII ao século X o rendimento puro do capital oscilou em torno de um valor central da ordem de 4–5% por ano ou, com mais frequência, em um intervalo entre 3% e 6% por ano. Não há tendência marcada no longo prazo, nem para a alta, nem para a baixa. O rendimento puro superou 6% após a grande destruição e os inúmeros choques sofridos pelo capital ao longo das guerras do século XX, mas retornou rapidamente aos níveis baixos observados no passado. É possível que o rendimento puro do capital tenha, todavia, sofrido uma leve redução no longuíssimo prazo. Ele muitas vezes ultrapassou os 4–5% nos séculos XVIII e XIX, e no início do século XXI parece se aproximar de 3–4%, à medida que a razão capital renda retorna aos níveis elevados do passado. Falta-nos, entretanto, um maior distanciamento para nos certificarmos desse ponto. Não é possível descartar que o rendimento puro do capital esteja prestes a voltar a níveis mais altos nas próximas décadas, considerando-se a concorrência crescente entre países pelo capital e a sofisticação igualmente crescente dos mercados e das instituições financeiras para gerar rendimentos elevados a partir de carteiras complexas e diversificadas. Em todo caso, essa quase estabilidade do rendimento puro do capital em períodos muito longos, ou mais provavelmente essa ligeira queda de cerca de 1/4 ou 1/5, indo de 4–5% nos séculos XVIII e XIX para 3–4% hoje, constitui um fato relevante para a nossa pesquisa. Voltaremos a falar nisso várias vezes ao longo do livro. Para pôr as cifras em perspectiva, recordemos antes de tudo que a taxa de conversão tradicional entre capital e outros rendimentos nos séculos XVIII e XIX, para as formas de capital menos arriscadas, terras e dívida pública, em geral era de 5% por ano. O valor de um capital era estimado em torno de 20 anos da renda anual gerada por esse mesmo capital. Tal valor de referência é, às vezes, estimado em 25 anos, o que corresponde a um rendimento de 4% ao ano. Nos romances clássicos do século XIX, sobretudo de Balzac ou Jane Austen, essa equivalência entre capital e rendimento anual, por intermédio de uma taxa de rendimento de 5%, ou, mais raramente, de 4%, era uma evidência absoluta. Por esse motivo, com frequência os escritores omitiam a natureza do capital e, em particular, a separação de dois elementos tão diferentes quanto a terra e a dívida pública, consideradas, às vezes, substitutos quase perfeitos. Eles se contentavam em indicar apenas um montante de renda anual produzida. Informavam-nos, por exemplo, que um personagem dispunha de 50.000 francos ou de 2.000 libras esterlinas de renda, sem precisar se eram rendimentos da terra ou de juros sobre a dívida do Estado.
Pouco importava, já que a renda era segura e sistemática nos dois casos, permitindo financiar de maneira durável um estilo de vida bem particular e reproduzir, ao longo do tempo, uma estratificação social conhecida. Da mesma forma, tanto Austen como Balzac julgavam inútil especificar as taxas de rendimento que permitiam transformar o capital em renda anual. Cada leitor sabia que era preciso um capital de 1 milhão de francos para produzir uma renda anual de 50 mil francos, ou um capital de 40 mil libras para gerar uma renda de 2 mil libras por ano, fosse o investimento em dívida pública, em terras agrícolas ou sob outra forma qualquer. Para os escritores do século XIX, assim como para seus leitores, a equivalência entre patrimônio e renda anual era evidente, e se passava de uma medida a outra como se fossem sinônimos, ou duas línguas paralelas conhecidas por todos. É também bastante evidente nesses romances que certos investimentos demandam um esforço pessoal mais significativo, quer se trate da fábrica de massas do pai Goriot ou das plantações nas Antilhas de Sir Thomas em Mansfield Park, e geram um rendimento naturalmente mais elevado. Tais investimentos costumavam chegar a render 7, 8% ou até mais se o empreendedor tivesse sorte, como César Birotteau ao apostar em investimentos imobiliários no bairro da Madeleine, em Paris, após o sucesso obtido com suas perfumarias. Mas, da mesma maneira, é perfeitamente claro para todos que, uma vez deduzidos o tempo e a energia gastos para organizar seus negócios, Sir Thomas passa um bom tempo nas ilhas, longe de casa. O rendimento puro obtido não é sempre mais vantajoso do que os 4, 5% obtidos com os investimentos em terras e títulos da dívida pública. Ou seja, o rendimento suplementar correspondia, em grande parte, à remuneração do trabalho despendido no negócio, e o rendimento puro do capital, incluindo prêmio de risco, em geral não passava de 4, 5%, o que não é nada mal. 5. O rendimento do capital no início do século XXI. Como se determina o rendimento puro do capital, aquele que reverte anualmente para o seu detentor depois de deduzidos os custos de gestão e o tempo gasto para administrar a carteira? Porque teria ele sofrido uma leve redução no período muito extenso, passando de 4, 5% na época de Balzac para 3, 4% hoje em dia. Antes de responder a essas perguntas, uma questão importante deve ser esclarecida. Certos leitores talvez achem que o rendimento médio de 3, 4% em vigor no início dos anos 2010 é bastante otimista em comparação aos exíguos rendimentos que eles próprios obtêm de suas parcas economias. A esse respeito, muitos pontos devem ser esmiuçados. Em primeiro lugar, os níveis ilustrados nos gráficos 6.306 minutos e 4 segundos correspondem a rendimentos antes de qualquer tributação. Ou seja, trata-se de rendimentos que seriam obtidos pelos detentores do capital se não existisse qualquer forma de imposto sobre eles sobre suas rendas, para determinada quantidade de capital. Na última parte do livro, revisitaremos em detalhes o papel que os impostos desempenharam no passado e o papel que ainda podem desempenhar no futuro, no contexto da concorrência fiscal exacerbada entre os diversos governos. Por ora, contentaremos-nos em salientar que a pressão fiscal era bem insignificante nos séculos XVIII e XIX e mais alta no século XX e neste início de século XXI, de modo que o rendimento médio após os impostos caiu mais ao longo dos anos do que o rendimento médio antes dos impostos. Hoje, o nível dos impostos sobre o capital e suas rendas de certo pode ser mais fraco quando se põe em prática uma estratégia de otimização fiscal. Alguns investidores particularmente persuasivos podem até conseguir isenções e subsídios, mas ainda é elevado na maioria dos casos. Sobretudo, é importante ter em mente que há outros impostos a se levar em conta além da tributação sobre a renda. Por exemplo, o imposto sobre a propriedade de terra reduz sensivelmente o rendimento do capital imobiliário, e os impostos corporativos fazem o mesmo com a renda do capital financeiro investido nas empresas.
Somente se todos esses impostos fossem eliminados, o que pode até acontecer um dia, embora ainda estejamos muito longe disso, os rendimentos efetivos do capital alcançariam os níveis ilustrados nos gráficos 6.306 minutos e 4 segundos. Quando todos os impostos são considerados, a taxa média de tributação que pesa sobre as rendas do capital hoje é da ordem de 30% na maior parte dos países ricos. Aí está o primeiro fator que estabelece uma diferença importante entre o rendimento econômico puro do capital e o rendimento efetivo que se reverte para as pessoas envolvidas. O segundo ponto que devemos lembrar é que esse rendimento puro da ordem de 3-4% é uma média que dissimula enormes disparidades. Para todos aqueles que detêm como capital apenas um pouco de dinheiro depositado em suas contas bancárias, o rendimento é negativo, já que os montantes não recebem juros e são mordidos a cada ano pela inflação. As cadernetas de poupança raramente rendem pouco mais do que a inflação. Contudo, o fato notável é que, mesmo se essas pessoas forem numerosas, o total que possuem é relativamente pequeno. Lembremos que os patrimônios nos países ricos se dividem hoje em duas partes quase iguais, ou comparáveis: a riqueza imobiliária e a riqueza denominada em ativos financeiros. Entre os ativos financeiros, as ações, os títulos e investimentos, as cadernetas de poupança e os contratos financeiros de longo prazo, por exemplo, seguros de vida ou fundos de pensão, representam a quase totalidade dos volumes considerados. As quantias detidas sob a forma de depósitos bancários não remunerados equivalem, geralmente, a cerca de 10-20% da renda nacional, ou pouco mais de 3-4% do total dos patrimônios, que, relembremos, representam entre 500% e 600% da renda nacional. Se somarmos as cadernetas de poupança, não alcançamos mais do que 30% da renda nacional, ou pouco mais de 5% dos patrimônios. O fato de as cadernetas de poupança e as contas bancárias não renderem nada mais do que juros irrisórios não é um mero detalhe para as pessoas envolvidas. Contudo, para o rendimento médio do capital, isso tem somente uma importância limitada. Do ponto de vista do rendimento médio, é bem mais importante salientar que o valor anual das rendas de aluguéis de moradias, a metade dos patrimônios, representa, geralmente, 3-4% do preço dos bens. Um apartamento de 500 mil euros gera um aluguel de 15.000-20.000 euros por ano, em torno de 1.500 euros por mês, ou permite que o proprietário economize esse valor de aluguel se decidir morar no imóvel. Isso também vale para os patrimônios imobiliários mais modestos. Um apartamento de 100 mil euros gera, ou permite evitar o pagamento de um aluguel em torno de 3.000-4.000 euros por ano, talvez até mais, uma vez que, como já salientamos, o rendimento da locação pode alcançar 5% nos imóveis de menor porte. Os rendimentos obtidos dos investimentos financeiros, que predominam entre os patrimônios mais importantes, são ainda mais altos. É o volume do conjunto desses investimentos, imobiliários e financeiros, que representa a maior parte dos patrimônios privados e eleva a taxa média de retorno do capital. 6. Ativos reais e ativos nominais. O terceiro ponto que merece ser enfatizado é que as taxas de rendimento ilustradas nos gráficos 6.306 minutos e 4 segundos devem ser consideradas como taxas de rendimentos reais. Ou seja, seria incorreto deduzir a taxa de inflação, tipicamente de 1-2% por ano nos países ricos hoje, desses rendimentos. A razão é simples e já foi mencionada aqui. Em sua imensa maioria, os elementos do patrimônio detido pelas famílias são ativos reais, isto é, ativos que se relacionam como uma atividade econômica real, como os imóveis para habitação ou as ações, cujos preços evoluem, portanto, em função do que se passa com essas atividades, e não ativos nominais aqueles para os quais o valor é fixo, como o dinheiro depositado numa conta bancária, uma caderneta de poupança ou um título do tesouro não indexado à inflação. O que caracteriza esses ativos nominais é que eles estão sujeitos a um forte risco inflacionário.
Quando se investem 10.000 euros numa conta bancária, numa caderneta de poupança ou num título público ou privado não indexado, esse investimento vale sempre os mesmos 10.000 euros, ainda que 10 anos depois os preços tenham dobrado. Nesse caso, diz-se que o valor real do investimento foi dividido por 2. É possível comprar 2 vezes menos bens e serviços do que se podia com a soma inicial, logo que foi investida. Isso corresponde a um rendimento negativo de menos 50% ao longo de 10 anos, o que pode ou não ser compensado pelos juros obtidos ao longo do período. Em geral, nos períodos de forte alta de preços, a taxa de juros nominal, isto é, antes de deduzir a inflação, atinge níveis mais elevados, em geral acima da inflação. Mas tudo depende da data em que o investimento foi feito, das expectativas de inflação que uns e outros formaram naquele momento, etc. Dependendo do caso, a taxa de juros real, o rendimento de fato obtido após a dedução da taxa de inflação, pode ser extremamente negativa ou extremamente positiva. De qualquer forma, deve-se deduzir a inflação dos juros para descobrir o rendimento real de um ativo nominal. O caso dos ativos reais é diferente. Os preços dos bens imobiliários, assim como os preços das ações, das participações nas empresas ou de diversos investimentos financeiros em fundos de ações, costumam aumentar ao menos tão rápido quanto o índice de preços ao consumidor. Ou seja, não só não se deve deduzir a inflação dos aluguéis e dos dividendos distribuídos a cada ano, como muitas vezes é preciso somar a esse rendimento anual um ganho de capital proveniente da revenda do ativo, ou, em certos casos, deduzir uma perda de capital. O fato essencial é que os ativos reais são bem mais representativos do que os ativos nominais. Eles correspondem, em geral, a mais de 3/4 dos ativos totais detidos pelas famílias, e às vezes 9/10 desses ativos. Quando estudamos a acumulação de capital no capítulo anterior, concluímos que os diferentes efeitos tendem a se compensar com o tempo. Em termos concretos, se levarmos em conta o conjunto dos ativos, ainda que em média, para o período 1910-2010, o preço dos ativos parece ter subido no mesmo ritmo que o índice de preços ao consumidor, ao menos numa primeira aproximação. Os ganhos e perdas de capital podem ser mais ou menos fortes para essa ou aquela categoria de ativos. Em particular, os ativos nominais geram, estruturalmente, perdas de capital que são compensadas pelos ganhos de capital dos ativos reais, e variam muito de acordo com o período. O preço relativo do capital sofreu uma grande queda durante os anos 1910-1950, antes de subir ao longo de 1950-2010. Sob essas condições, a abordagem mais razoável é considerar que o rendimento médio do capital ilustrado nos gráficos 6:306 minutos e 4 segundos, obtido, vamos recordar, ao se dividir o fluxo anual de rendas do capital, aluguéis, dividendos, juros, lucros etc., pelo estoque de capital, portanto, sem levar em conta os ganhos e perdas de capital, é uma boa estimativa do rendimento médio do capital a longo prazo. Que fique claro, isso não dispensa, quando se estuda o rendimento de um ativo particular, somar ou deduzir os ganhos e perdas de capital, por exemplo, subtrair a inflação no caso de um ativo nominal. Contudo, não faria sentido algum deduzir a inflação do conjunto dos rendimentos do capital sem somar os ganhos de capital, que, em média, compensam os efeitos dela. Sejamos claros. Não se trata de negar que a inflação possa, às vezes, ter efeitos reais sobre os patrimônios, seu rendimento e sua distribuição. Trata-se mais de efeitos redistributivos que afetam temporariamente os patrimônios do que de efeitos estruturais de longo prazo. Por exemplo, vimos que a inflação desempenhou um papel central na redução do valor das dívidas públicas dos países ricos após as 2 grandes guerras do século XX. No entanto, quando a inflação se prolonga indevidamente, uns e outros buscam se proteger dela investindo em ativos reais. Tudo leva a pensar que os patrimônios mais importantes são com frequência indexados e diversificados no longo prazo e que os patrimônios modestos, em geral as contas bancárias e as cadernetas de poupança, são os mais afetados.
Poderíamos, por certo, sustentar a ideia de que a passagem de uma inflação quase nula no século XIX e até o início do século XX para uma inflação de 2% ao fim do século XX e início do século XXI levou a uma ligeira queda do rendimento puro do capital, já que é mais fácil ser rentista num regime de inflação nula. O patrimônio acumulado no passado não corre qualquer risco de ser corroído pela inflação. Hoje, se passa mais tempo reavaliando e realocando patrimônio, ou ao menos refletindo sobre boas estratégias de investimento. Mas, ainda assim, não é de todo certo que os patrimônios mais altos sejam os mais afetados pela inflação, assim como depender da inflação para atenuar a influência da riqueza acumulada não é um mecanismo mais apropriado. Voltaremos a essa questão essencial na próxima parte do livro, quando estudaremos a maneira como os rendimentos efetivamente obtidos por uns e outros variam de acordo com o nível da riqueza, e na quarta parte, ao examinarmos e compararmos as diferentes instituições e políticas públicas que podem influenciar a distribuição da riqueza, incluindo, sobretudo, os impostos e a inflação. Por ora, notemos simplesmente que a inflação desempenha, antes de tudo, um papel redistributivo entre os detentores de riqueza, um papel às vezes desejável, às vezes nem tanto, e que o eventual impacto sobre o rendimento médio do capital só pode ser limitado, e bem menor do que o efeito nominal aparente. 7. Para que serve o capital? Acabamos de ver como o rendimento do capital evoluiu ao longo da história, de acordo com os melhores dados de que dispomos. Agora analisaremos os mecanismos que explicam essa evolução. Como é determinada a taxa de rendimento do capital numa dada sociedade? Quais são as principais forças econômicas e sociais em jogo? Como elas podem explicar a evolução histórica observada, e, sobretudo, o que podem dizer sobre a taxa de rendimento do capital no século XXI? De acordo com os modelos econômicos mais simples, e sob a hipótese de concorrência pura e perfeita tanto dos mercados de capital como do mercado de trabalho, a taxa de rendimento do capital deveria ser exatamente igual à produtividade marginal do capital, isto é, a contribuição de uma unidade adicional de capital ao processo de produção considerado. Da mesma forma, nos modelos mais complexos e realistas, a taxa de rendimento do capital depende do poder de negociação e barganha entre as partes envolvidas e pode, de acordo com a situação e o setor, ser mais alta ou mais baixa do que a produtividade marginal do capital, especialmente porque a produtividade marginal do capital é difícil de medir com exatidão. Em todo caso, a taxa de rendimento do capital é determinada pelas seguintes forças. A tecnologia, para que serve o capital? E a abundância do estoque de capital, capital em excesso mata o retorno do capital. Evidentemente, a tecnologia desempenha um papel central. Se o capital não servir como fator de produção, sua produtividade marginal é nula, por definição. Em teoria, pode-se imaginar uma sociedade para a qual o capital não tenha utilidade alguma no processo de produção, na qual nenhum investimento permita aperfeiçoar a produtividade das terras agrícolas, o uso de ferramentas e equipamentos nada acrescente e ter um telhado para se abrigar não traga qualquer bem-estar adicional. Ainda assim, o capital pode ter um papel importante como reserva de valor nessa sociedade fictícia. Por exemplo, cada um poderia escolher acumular reservas de comida, supondo que as condições de conservação assim o permitam, antevendo uma possível falta de alimentos no futuro, ou mesmo por razões puramente estéticas, acrescentando aí talvez pilhas de joias e ornamentos diversos. Em teoria, nada impede que se imagine uma sociedade em que a relação capital-renda seja muito elevada, mas o rendimento do capital R seja rigorosamente nulo. Nesse caso, a participação do capital na renda nacional igual R beta seria, também, rigorosamente nula. Nessa sociedade, a totalidade da renda nacional e da produção iria para o trabalho. Nada impede que se imagine tal situação, mas em todas as sociedades humanas, incluindo as mais arcaicas, as coisas se dão de modo diferente. Em todas as civilizações, o capital desempenha duas grandes funções econômicas.
permite que as pessoas tenham onde se abrigar, isto é, para prover serviços de habitação, cujo valor é medido pelo preço dos aluguéis, o valor do bem-estar gerado pelo ato de dormir e viver sem estar exposto ao relento, e serve como fator de produção para confeccionar bens e serviços, cujo processo de produção pode necessitar de terras agrícolas, ferramentas, edificações, escritórios, máquinas, equipamentos, patentes, etc. Historicamente, as primeiras formas de acumulação capitalista parecem envolver tanto ferramentas, sílex etc., como o aperfeiçoamento da terra, construção de cercas, irrigação, drenagens etc., além de formas rudimentares de habitação, cavernas, tendas, cabanas etc., antes de evoluir para outras acumulações mais sofisticadas de capital industrial e profissional, assim como para locais de moradia cada vez mais elaborados. 8. A noção de produtividade marginal do capital. Concretamente, a produtividade marginal do capital é definida como o valor da produção adicional quando se emprega uma unidade a mais de capital. Suponhamos, por exemplo, que, numa sociedade agrícola, o fato de dispor do equivalente a 100 euros de terras adicionais, ou de 100 euros de ferramentas suplementares, levando em conta os preços dessas terras e ferramentas, permite que se aumente a produção de alimentos em 5 euros por ano, mantendo-se constante todo o resto, sobretudo a quantidade de trabalho despendida. Nesse caso, a produtividade marginal do capital é de 5 euros para 100 euros investidos, ou de 5% por ano. Numa situação de concorrência perfeita, trata-se de uma taxa de rendimento anual que o detentor do capital, o proprietário de terras ou de ferramentas, deveria obter do trabalhador agrícola. Se ele tentar obter mais do que 5%, o trabalhador vai alugar terras e ferramentas de outro capitalista. E, se o trabalhador quiser pagar menos do que 5%, a terra e as ferramentas serão oferecidas a outro trabalhador. Evidentemente, pode haver situações em que o proprietário é monopolista, sendo o único capaz de alugar suas terras e ferramentas ou mesmo de oferecer trabalho. Nesse caso, ele constitui também um monopsônio. Nesse caso, o proprietário está em condições de exigir uma taxa de rendimento superior à produtividade marginal do capital. Em uma economia mais complexa, na qual os usos do capital são múltiplos e diversificados, pode-se investir 100 euros numa fazenda, mas também em imóveis ou numa empresa industrial ou de serviços. É difícil conhecer a produtividade marginal do capital. Em princípio, a função do sistema de intermediação financeira, dos bancos e dos mercados financeiros, é encontrar os melhores usos possíveis do capital, de modo que cada unidade de capital disponível seja investida onde for mais produtiva, até mesmo em outro lugar do mundo, e dê ao seu detentor o melhor rendimento possível. Um mercado de capital é perfeito quando permite que cada unidade de capital possa ser investida no melhor uso possível, obtendo a produtividade marginal máxima disponível na economia, se possível, no contexto de uma carteira de investimentos perfeitamente diversificada, o que traz benefícios sem qualquer risco para o rendimento médio da economia, com custos mínimos de intermediação. Na prática, as instituições financeiras e os mercados de ações passam longe desse ideal de perfeição e em geral se caracterizam por instabilidade crônica, ondas de especulação e sucessivas bolhas. Contudo, deve-se ter em conta que não é fácil distinguir, considerando todo o planeta ou mesmo somente um país, o melhor uso possível para uma unidade de capital, sem contar que o curtoprazismo e a contabilidade criativa são muitas vezes o caminho mais rápido para maximizar o rendimento privado imediato. No entanto, quaisquer que sejam as imperfeições das instituições existentes, não há dúvida de que os sistemas financeiros de intermediação desempenham um papel central e insubstituível na história do desenvolvimento econômico. Esse processo sempre abarcou inúmeros atores, não só bancos e mercados financeiros formais. Por exemplo, nos séculos XVIII e XIX, os tabeliães desempenhavam um papel essencial para aproximar as pessoas que dispunham de fundos àquelas que tinham projetos de investimento, a imagem do pai Goriot e suas fábricas de massas, ou de César Birotteau e seus projetos imobiliários.
É importante salientar que a noção de produtividade marginal do capital é definida independentemente das instituições e das regras, ou da ausência de regras, que caracterizam a divisão capital-trabalho numa sociedade. Por exemplo, se o detentor de terras e ferramentas explorar, ele próprio, seu capital, ele não contabiliza separadamente o rendimento do capital que fornece a si. No entanto, o capital não é menos útil por isso e sua produtividade marginal é igual à que seria obtida se o rendimento fosse vertido a outro proprietário. O mesmo vale se o sistema econômico em vigor decidir coletivizar todo o capital ou parte dele, no caso extremo, como na União Soviética, resolver suprimir todo o rendimento privado do capital. Nesse caso, o rendimento privado é inferior ao rendimento social do capital, mas este último é sempre definido como a produtividade marginal de uma unidade adicional de capital. Saber se é justificável e útil para uma sociedade que os detentores do capital recebam essa produtividade marginal como remuneração de seu título de propriedade e de sua poupança acumulada, ou mesmo a de seus ancestrais, sem que tenha havido qualquer trabalho novo, é, evidentemente, uma questão central. Voltaremos a ela em diversas outras ocasiões. 9. O capital em excesso mata o retorno do capital. O excesso de capital mata o capital, quaisquer que sejam as instituições e as regras que organizem a divisão capital-trabalho. É natural esperar que a produtividade marginal do capital diminua à medida que seu estoque aumente. Por exemplo, se cada trabalhador agrícola dispuser de milhares de hectares para exploração, é provável que o rendimento adicional de um hectare a mais seja limitado. Do mesmo modo, se um país já construiu uma quantidade excepcional de imóveis para habitação, de forma que cada habitante disponha de centenas de metros quadrados para viver, o aumento do bem-estar proporcionado por um imóvel adicional, medido pelo aluguel suplementar que as pessoas estariam dispostas a pagar para ocupá-lo, seria, sem dúvida, bastante reduzido. O mesmo vale para máquinas e equipamentos de todos os tipos. A produtividade marginal é decrescente, ao menos além de um determinado limiar. É possível que uma quantidade mínima de ferramentas seja necessária para começar a produzir, mas, uma vez que isso tenha sido feito, a produtividade pode se inverter. Em contrapartida, num país onde a população gigantesca deve compartilhar uma quantidade limitada de terras cultiváveis, de poucas moradias e ferramentas, a produtividade marginal de toda unidade adicional de capital será, naturalmente, bastante elevada, e os felizes proprietários do capital não deixariam de tirar vantagem disso. O interessante, portanto, não é saber se a produtividade marginal do capital é decrescente quando o estoque de capital aumenta, o que é óbvio, mas sim a que ritmo ela cai. Em particular, a questão central é determinar com que amplitude o rendimento médio do capital R, supondo que seja igual à produtividade marginal do capital, diminui quando a relação capital-renda aumenta. Duas situações podem surgir daí. Se o rendimento do capital R cai mais do que proporcionalmente quando a relação capital-renda beta aumenta, por exemplo, se o rendimento for dividido por mais de 2 quando a relação é multiplicada por 2, a participação das rendas do capital na renda nacional igual R beta diminuirá quando beta aumentar. Ou seja, a redução do rendimento do capital mais do que compensa o aumento da razão capital-renda. Por outro lado, se o rendimento do capital R cai menos do que proporcionalmente quando a relação aumenta, por exemplo, se o rendimento for dividido por um fator menor do que 2 quando a relação for multiplicada por 2, a participação do capital igual R beta aumentará quando beta aumenta. Nesse caso, o rendimento simplesmente atenua ou moderará a evolução da participação do capital em comparação com a da relação capital-renda. De acordo com as evoluções históricas observadas no Reino Unido e na França, esse segundo caso parece mais pertinente no longo prazo. A participação do capital seguiu a mesma trajetória geral em forma de U que a relação capital-renda beta, com um nível elevado nos séculos XVIII e XIX, uma queda em meados do século XX e uma recuperação ao final do século XX e no início do século XXI.
A evolução da taxa média de retorno do capital R sem dúvida levou a uma forte redução da amplitude dessa curva e o rendimento era particularmente elevado logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o capital era pouco abundante, conformando-se ao princípio da produtividade marginal decrescente. Esse feito, contudo, não foi suficiente para inverter a curva inobservada para a relação capital-renda beta e transformá-la numa curva invertida para a participação do capital. Entretanto, é importante insistir que os dois casos são possíveis do ponto de vista teórico. Tudo depende dos caprichos da tecnologia, ou, mais precisamente, tudo depende da diversidade de técnicas disponíveis que permitam combinar capital e trabalho para produzir os diferentes tipos de bens e serviços consumidos pela sociedade considerada. Para refletir sobre essas questões, os economistas costumam utilizar a noção de função de produção, uma formulação matemática que permite resumir de forma sintética o estado das tecnologias possíveis numa sociedade. Uma função de produção se caracteriza pela elasticidade de substituição entre capital e trabalho, conceito que mede a facilidade com que é possível substituir trabalho por capital, e vice-versa, para produzir bens e serviços demandados. Por exemplo, uma elasticidade de substituição nula corresponde a uma função de produção com coeficientes fixos. É preciso exatamente um hectare e uma ferramenta por trabalhador agrícola, ou exatamente uma máquina por operário industrial, nem mais, nem menos. Se cada trabalhador dispuser de 1 centímetro a mais de terra ou de uma ferramenta adicional, não fará nada de útil, e a produtividade marginal dessa unidade extra será rigorosamente igual a zero. Do mesmo modo, se existe um trabalhador a mais para o estoque de capital disponível, é impossível fazê-lo trabalhar com alguma produtividade. Em contrapartida, uma elasticidade de substituição infinita significa que a produtividade marginal do capital e do trabalho é totalmente independente da quantidade de trabalho e capital disponível. Em particular, o rendimento do capital é fixo e não depende da quantidade de capital. É sempre possível acumular capital e aumentar a produção numa porcentagem fixa, por exemplo, de 5% ou 10% ao ano por unidade de capital adicional. Nesse caso, é possível pensar numa economia toda robotizada na qual a produção pode aumentar de modo indefinido enquanto o capital trabalha exclusivamente sozinho. Nenhum desses casos extremos é pertinente de verdade. O primeiro peca pela falta de imaginação, e o segundo, por um excesso de otimismo tecnológico, ou de pessimismo em relação à espécie humana, dependendo do ponto de vista. A questão que interessa é saber se a elasticidade de substituição entre trabalho e capital é menor ou maior do que 1. Se a elasticidade estiver entre 0 e 1, um aumento da relação capital-renda levará a uma queda da produtividade marginal do capital tão forte que a participação do capital igual R beta diminui, supondo que o rendimento do capital seja determinado pela produtividade marginal. Se a elasticidade for maior do que 1, então o aumento da relação capital-renda beta leva a uma queda limitada da produtividade marginal do capital, de modo que a participação do capital igual R beta aumenta, supondo sempre uma igualdade entre o rendimento do capital e a produtividade marginal. No caso de uma elasticidade exatamente igual a 1, os dois efeitos se compensam de forma perfeita. O rendimento do capital R cai na mesma proporção que a relação capital-renda beta, e dessa forma o produto igual R beta não se altera. 10. Para além da Cobb-Douglas, a questão da estabilidade da divisão capital-trabalho. O caso intermediário de uma elasticidade de substituição exatamente igual a 1 corresponde à função de produção conhecida como Cobb-Douglas, assim batizada graças aos economistas Charles Cobb e Paul Douglas, que a propuseram pela primeira vez em 1928. A função de produção Cobb-Douglas caracteriza-se pelo fato de que, quaisquer que sejam as quantidades de trabalho e de capital disponíveis, a participação do capital é sempre igual a um coeficiente fixo, que pode ser considerado um parâmetro puramente tecnológico.
Por exemplo, se igual 30%, a despeito da relação capital-renda, as rendas do capital serão equivalentes a 30% da renda nacional, e as rendas do trabalho, a 70% da renda nacional. Se os valores das taxas de poupança e crescimento de um país forem tais que a relação capital-renda de longo prazo beta igual S/G corresponda a 6 anos de renda nacional, a taxa de rendimento do capital será de 5%, de maneira que a participação do capital será igual a 30%. Se o estoque de capital de longo prazo não for maior do que 3 anos de renda nacional, a remuneração do capital subirá para 10%. E, se as taxas de poupança e de crescimento forem tais que o estoque de capital represente 10 anos de renda nacional, o rendimento cairá para 3%. Em todos os casos, a participação do capital será sempre igual a 30%. A função de produção Cobb-Douglas tornou-se muito popular nos livros e cursos de economia após a Segunda Guerra Mundial, em especial, no livro de Paul Samuelson, em parte por boas razões, mas em parte também por motivos não tão nobres. Sua simplicidade. Os economistas apreciam as historias simples, mesmo quando elas estão longe de ser exatas, e, sobretudo, o fato de a estabilidade da divisão capital-trabalho fornecer uma visão relativamente aprazível e harmoniosa da ordem social. Na verdade, essa estabilidade da participação do capital, supondo que seja válida, não garante a harmonia. Ela pode perfeitamente se conjugar com uma desigualdade extrema e insustentável da propriedade do capital e da repartição das rendas. Ao contrário do que se acredita, a estabilidade da participação do capital na renda nacional não implica a estabilidade da relação capital-renda, que pode assumir valores muito diferentes com o tempo e entre países, levando a fortes desequilíbrios internacionais na propriedade do capital. O ponto sobre o qual devemos insistir aqui, porém, é que a realidade histórica é mais complexa do que a ideia de completa estabilidade da divisão capital-trabalho pode sugerir. A hipótese Cobb-Douglas às vezes é uma boa aproximação para certos subperíodos ou para alguns setores e constitui, em todos os casos, um ponto de partida útil para a reflexão. Contudo, ela não dá conta de forma satisfatória da diversidade de trajetórias históricas observadas, como mostram os dados que reunimos. Essa conclusão não é nada surpreendente, na medida em que se dispunha de poucos dados e de um distanciamento histórico insuficiente quando essa hipótese foi elaborada. No artigo original publicado em 1928, os economistas americanos Cobb-Douglas utilizaram dados referentes à indústria manufatureira americana de 1899 a 1922 que de fato demonstravam alguma estabilidade dos lucros. A tese parece ter sido introduzida pela primeira vez pelo economista britânico Arthur Bovilley, que em 1920 publicou um trabalho de peso sobre a distribuição da renda nacional no Reino Unido de 1880 a 1913, tendo como principal conclusão a relativa estabilidade da divisão capital-trabalho ao longo do período 19. Percebe-se, entretanto, que os períodos analisados por esses autores são relativamente curtos. Em particular, seus estudos não buscam comparar os resultados obtidos com as estimativas referentes ao início do século XIX, e menos ainda com as estimativas para o século XVIII. Além disso, devemos lembrar, como bem assinalamos na introdução, que essas questões trazem à tona tensões políticas muito fortes no fim do século XIX e no início do século XX, assim como durante todo o período da Guerra Fria, o que em nada facilita uma análise serena dos fatos. Os economistas conservadores ou liberais tendem a sublinhar que o crescimento beneficia a todos. Eles são, portanto, muito presos à tese de uma completa estabilidade da divisão capital-trabalho, propensos a negligenciar, às vezes, os dados ou os períodos que indicam elevação da participação do capital. Em contrapartida, os economistas marxistas têm a tendência de querer demonstrar, custe o que custar, que a participação do capital se expande sempre e que os salários ficam estagnados, mesmo que isso exija que se torture um pouco os dados.
Em 1899, Edward Bernstein, que teve a ousadia de argumentar que os salários aumentariam e que a classe operária teria muito a ganhar se contribuísse com o regime em vigor, ele estava prestes a se tornar vice-presidente do Reichstag, foi rechaçado como candidato no Congresso do Partido Social Democrata da Alemanha, SPD, reunido em Hannover. Em 1937, o jovem historiador e economista alemão Jürgen Kuczynski, que nos anos 1950-1960 se tornaria um prestigiado professor de História Econômica na Universidade de Humboldt na Berlim Oriental e publicaria, entre 1960 e 1972, uma monumental História Universal dos Salários em 38 volumes, atacou Bovley e os economistas burgueses. Kuczynski defendeu a tese de uma deterioração contínua da participação do trabalho desde o início do capitalismo industrial até os anos 1930, o que foi verdade para a primeira metade do século XIX, ou até para os primeiros 2/3 do século. Contudo, a tese é exagerada quando se considera todo o período. Nos anos seguintes, a controvérsia rugiu nas publicações acadêmicas. Em 1939, na Economic History Review, acostumada com debates menos aguerridos, Frederick Brown apoiou Bovley, qualificado como grande sábio e estatístico sério, enquanto Kuczynski era nada mais do que um manipulador, classificação bastante desmedida. No mesmo ano, Keynes se juntou aos economistas burgueses, caracterizando a estabilidade da divisão capital-trabalho como a regularidade mais bem estabelecida de toda a ciência econômica. A afirmativa era precipitada, para dizer o mínimo, uma vez que Keynes se baseou em apenas um punhado de dados sobre a indústria manufatureira britânica nos anos 1920-1930, período insuficiente para estabelecer uma regularidade universal. Nos livros-textos dos anos 1950, 1970 e, na verdade, até os anos 1980, 1990, a tese de uma completa estabilidade da divisão capital-trabalho costumava ser apresentada como uma certeza, mas infelizmente sem que o período analisado para embasar a afirmativa fosse apresentado com clareza. Os economistas contentavam-se em avaliar os dados que começavam a despontar nos anos 1950, 1960, sem traçar comparações com o período entre guerras ou com o início do século XX, e menos ainda com os séculos XVIII e XIX. A partir dos anos 1990, 2000, entretanto, inúmeros estudos trataram da alta significativa da participação dos lucros e do capital na renda nacional dos países ricos desde 1970, 1980, correlacionando-a com a queda da participação dos salários e do trabalho. A tese da estabilidade universal foi questionada, e nos anos 2000 vários relatórios oficiais publicados pela OCDE e pelo FMI vieram alertar para esse fenômeno, prova de que a questão se tornara séria. A novidade deste trabalho é que se trata, a meu ver, da primeira tentativa de colocar a questão da divisão capital-trabalho num contexto histórico mais abrangente, além de avaliar a alta recente da participação do capital, acentuando a evolução da relação capital/renda desde o século XVIII até o início do século XXI. O exercício sem dúvida tem suas limitações, sobretudo quando se consideram as imperfeições das fontes históricas disponíveis, mas permite, parece-me, cercar as apostas e renovar o estudo dessa questão. 11. A substituição capital-trabalho no século XXI. Uma elasticidade superior a 1. Comecemos por examinar as insuficiências do modelo Cobb-Douglas em uma trajetória de longuíssimo prazo. Nesse período, a elasticidade de substituição entre trabalho e capital parece superar 1. Uma alta da relação capital/renda parece conduzir a um leve aumento da participação do capital na renda nacional, e vice-versa. Intuitivamente, isso corresponde a uma situação em que há muitos usos diferentes para o capital no longo prazo. De fato, as trajetórias históricas observadas sugerem que é possível, ao menos até certo ponto, encontrar formas úteis e novas para utilizar o capital.
Por exemplo, novas maneiras de construir ou de equipar alojamentos. Pode-se pensar nos painéis solares dos telhados ou mesmo nos controles digitais de iluminação, equipamentos de robótica ou eletrônicos cada vez mais sofisticados, ou ainda tecnologias mais avançadas da medicina. Não precisamos nos prender a uma economia totalmente robotizada na qual o capital se reproduz sozinho, o que corresponde a uma elasticidade de substituição infinita, para apreciarmos os inúmeros usos do capital em uma economia avançada e diversificada, caracterizada por uma elasticidade de substituição maior do que um. É, evidentemente, muito difícil prever até que ponto a elasticidade da substituição capital-trabalho será superior a 1 ao longo do século XXI. Com base nos dados históricos, é possível estimar uma elasticidade entre 1,3 e 1,6. Contudo, trata-se de uma estimativa bastante incerta e pouco precisa, e não há qualquer razão para que as tecnologias do futuro devam se caracterizar pela mesma elasticidade que as do passado. A única coisa que parece relativamente bem estabelecida é que a alta sustentada da relação capital-renda nos países ricos ao longo das últimas décadas, que poderia se estender para o conjunto do planeta ao longo do século XXI em caso de queda generalizada do crescimento, sobretudo o demográfico, pode vir acompanhada de uma forte alta da participação do capital na renda nacional. Por certo, é provável que o rendimento do capital recaia à medida que a relação capital-renda aumente. No entanto, com base na experiência histórica, o mais provável é que o efeito volume se sobreponha ao efeito preço, isto é, que o efeito acumulação compense a queda do rendimento do capital. De fato, os dados disponíveis indicam que a participação do capital se expandiu na maioria dos países ricos ao longo do período 1970-2010, à medida que a relação capital/renda aumentou, ver o gráfico 6.5. Deve-se, todavia, sublinhar que essa evolução é compatível não só com uma elasticidade de substituição superior a 1, mas também com uma melhoria do poder de barganha do capital face ao trabalho ao longo das últimas décadas, num contexto de crescente mobilidade do capital e de concorrência entre os países pelos investimentos. É provável que os dois efeitos tenham se reforçado durante as últimas décadas, e é possível que o mesmo ocorra mais à frente. Em todo caso, é importante salientar que nenhum mecanismo econômico autocorretivo impede que a alta contínua da relação capital-renda venha acompanhada de uma expansão permanente da participação do capital na renda nacional. A renda do capital representa entre 15% e 25% da renda nacional nos países ricos em 1975 e entre 25% e 35% no período 2000-2010. 12. As sociedades agrícolas tradicionais. Uma elasticidade inferior a 1. Vimos que as economias contemporâneas parecem se caracterizar por um grau relativamente alto de substituição entre capital e trabalho. É interessante notar que tudo era bastante diferente nas economias tradicionais, fundamentadas na agricultura, nas quais o capital era, acima de tudo, a terra para o cultivo. Os dados históricos de que dispomos sugerem claramente que a elasticidade de substituição era menor do que nessas sociedades tradicionais. Em particular, essa é a única maneira de explicar por que os Estados Unidos, a despeito de um volume de terras bem maior do que o observado na Europa, se caracterizavam, nos séculos XVIII e XIX, por um valor da terra menor, tal qual medido pela relação capital-renda, bem como por níveis de renda fundiária, e da participação do capital na renda nacional, mais baixos do que no velho continente. Isso deriva da própria lógica já discutida aqui. Para que substituições capital-trabalho relevantes possam existir, o capital precisa tomar diferentes formas. Para determinada forma do capital, no caso, as terras agrícolas, é inevitável que o efeito preço se sobreponha ao efeito volume depois de certo ponto. Se algumas centenas de pessoas dispõem de um continente inteiro para cultivar, é de se esperar que o preço da terra caia, junto com a renda fundiária, para níveis quase nulos. Não há melhor ilustração do princípio capital em excesso mata o capital do que a comparação entre o valor das terras agrícolas e das rendas da terra no Novo Mundo e na Velha Europa. 13.
O capital humano é uma ilusão. Voltaremos agora a uma questão central. A intensa elevação da importância do capital humano ao longo da história foi uma ilusão. Para ser mais preciso, segundo uma visão relativamente disseminada, o processo de crescimento e desenvolvimento econômico se caracterizaria pelo fato de que a qualificação, o savoir-faire, e de modo geral o trabalho se tornariam cada vez mais relevantes com o tempo e a evolução da produção. Ainda que essa hipótese não seja sempre formulada de modo explícito, uma interpretação razoável é que a tecnologia se transformou de tal maneira que o fator trabalho desempenha, hoje, um papel bem mais importante. Parece plausível interpretar desse modo a queda da participação do capital observada no longuíssimo prazo, de 35-40% nos anos 1800-1810 para 25-30% nos anos 2000-2010, e a alta correspondente da participação do trabalho, de 60-65% para 70-75%. A participação do trabalho aumentou simplesmente porque o trabalho se tornou mais importante no processo de produção. Foi a crescente importância do capital humano que permitiu reduzir a participação do capital sob a forma de terras, imóveis e ativos financeiros. Se essa interpretação estiver correta, trata-se de fato de uma transformação significativa. Entretanto, é preciso prudência. Por um lado, como já notamos, falta-nos um recuo maior no tempo para analisar plenamente a evolução da participação do capital. É possível que a participação do capital cresça nas próximas décadas e volte aos níveis do início do século XIX. Isso pode ocorrer tanto porque a forma estrutural da tecnologia, e a importância relativa do trabalho e do capital, não mudou realmente, e que, na verdade, foi o poder de negociação do trabalho e do capital que evoluiu, quanto porque a forma estrutural se alterou de leve, o que nos parece mais plausível. Contudo, naturalmente, a alta da relação capital-trabalho leva a participação do capital a aumentar e alcançar picos históricos, ou mesmo ultrapassá-los, levando em consideração que a elasticidade de substituição capital-trabalho parece ser maior do que no longo prazo. Talvez seja essa a lição mais importante de nossa pesquisa no atual estágio. A tecnologia moderna utiliza sempre muito capital, e a diversidade dos usos do capital leva a uma acumulação substancial sem que o rendimento afunde totalmente. Nessas condições, não há qualquer razão natural para que a participação do capital diminua no longuíssimo prazo, mesmo se a tecnologia se transformar de modo mais favorável ao trabalho. Por outro lado, e sobretudo, é preciso ser prudente, pois a eventual redução de longo prazo da participação do capital, de 35-40% para 25-30%, nos parece plausível e, sem dúvida, significativa. Contudo, não se trata de uma mudança de civilização. Os níveis de qualificação aumentaram muito ao longo dos últimos 2 séculos. Mas o estoque de capital imobiliário, industrial e financeiro também se expandiu enormemente. Às vezes se imagina que o capital teria desaparecido, que teríamos passado, como que por mágica, de uma civilização fundada sobre o capital, sobre heranças e filiação, a outra baseada no capital humano e no mérito. Os acionistas parrudos teriam sido substituídos por gerentes talentosos, pela simples benção da mudança tecnológica. Revisitaremos essa questão quando estudarmos, na próxima parte, a desigualdade da distribuição de renda e riqueza em nível individual. É impossível dar uma resposta correta por hora. No entanto, sabemos desde já que devemos ter cautela diante um otimismo tão ingênuo. O capital não desapareceu, pela simples razão de que ele sempre é útil, não menos do que na época de Balzac e Austen, talvez, e assim deve permanecer no futuro. 14. A evolução da divisão capital-trabalho no médio prazo. Acabamos de ver que a hipótese Cobb-Douglas de uma completa estabilidade da divisão capital-trabalho não permite justificar de forma satisfatória as evoluções de longo prazo dessa distribuição. O mesmo vale, talvez ainda mais, para as evoluções de curto e médio prazo, que podem, às vezes, se alastrar por longos períodos, em particular do ponto de vista dos contemporâneos que delas participam diretamente.
O caso mais importante, já mencionado na introdução, é sem dúvida o da alta da participação do capital durante as primeiras fases da Revolução Industrial, dos anos 1800, 1810 aos anos 1850, 1860. No Reino Unido, cujos dados são mais completos, os trabalhos históricos disponíveis, sobretudo os de Robert Allen, que batizou de engeopause a longa estagnação salarial, sugerem que a participação do capital se expandiu em 10 pontos percentuais da renda nacional, passando de cerca de 35-40% ao fim do século XVIII e no início do século X para 45-50% em meados do século XIX, momento em que o Manifesto Comunista era redigido e em que Marx se dedicava à escrita de O Capital. De acordo com os dados disponíveis, parecia que essa elevação era mais ou menos compensada por uma queda comparável da participação do capital ao longo dos anos 1870, 1900, depois por uma ligeira alta em 1900, 1910, de modo que, ao final, a participação do capital no período revolucionário e napoleônico não era muito diferente do nível que prevalecia na Belle Époque. Ver o gráfico 6.1. É possível, portanto, definir essa evolução como um movimento de médio prazo, e não como um movimento durável de longo prazo. Ainda assim, essa transferência de 10 pontos percentuais da renda nacional para o capital ao longo da primeira metade do século XIX é tudo menos insignificante. Em termos concretos, a parte principal do crescimento nesse período foi para os lucros, ao passo que os salários, miseráveis na época, estagnaram. De acordo com Allen, essa evolução se explica antes de tudo pelo afluxo de mão de obra provocado pelo êxodo rural, assim como pelas transformações tecnológicas que aumentaram estruturalmente a produtividade do capital na função de produção. Em suma, os caprichos da tecnologia. Os dados históricos disponíveis para a França sugerem uma cronologia semelhante. Em particular, todas as fontes mostram uma significativa estagnação dos salários dos operários ao longo de 1810, 1850, embora o crescimento industrial estivesse a pleno vapor. Os dados reunidos por Jean Bouvier e François Furet, a partir dos balanços das grandes empresas industriais francesas do século XIX, confirmam a cronologia. Alta da participação dos lucros até 1850, 1860, queda entre 1870 e 1900, nova alta em 1900, 1910. Os dados disponíveis para o século XVIII e para o período da Revolução Francesa sugerem, igualmente, uma alta da participação da renda da terra nas décadas que antecederam a Revolução, o que é coerente com as observações de Arthur Young sobre a miséria dos camponeses franceses, e fortes aumentos salariais entre 1789 e 1815, que parecem ser explicados pela redistribuição da terra e pela mobilização de mão de obra ligada aos conflitos militares. 29 Visto da restauração e da monarquia de julho, o período revolucionário e napoleônico deixaria boas lembranças para as classes populares. A participação dos lucros brutos no valor adicionado bruto das empresas passou de 25% em 1982 para 33% em 2010. Já a participação dos lucros líquidos no valor adicionado líquido passou de 12% para 20%. A participação dos aluguéis, valor de locação das habitações, passou de 2% da renda nacional em 1948 para 10% em 2010. A participação da renda do capital, lucros e aluguéis líquidos, passou de 15% da renda nacional em 1982 para 27% em 2010. Para deixar claro que esses incessantes movimentos de curto e de médio prazo da divisão capital-trabalho estiveram presentes em todas as épocas, mostramos nos gráficos 6 a 8 a evolução anual da divisão capital-trabalho na França de 1900 a 2010, discriminando entre a evolução da divisão lucros-salários do valor adicionado das empresas e a evolução da participação dos aluguéis na renda nacional. É possível notar, em particular,
que a divisão lucros-salários teve 3 fases bem distintas desde a Segunda Guerra Mundial, com uma forte alta da participação dos lucros de 1945 a 1968, seguida de uma queda pronunciada de 1968 a 1983, enfim, de uma nova alta muito rápida a partir de 1983, estabilizando-se no início dos anos 1990. Revisitaremos nos próximos capítulos essa cronologia bastante política quando estudarmos a dinâmica da desigualdade de renda. Será possível observar a alta contínua da participação dos aluguéis desde 1945, o que implica que a participação do capital considerada em todo o seu conjunto se expandiu ao longo dos anos 1990, 2010, a despeito da estabilização da participação dos lucros. 15. Voltando a Marx e a queda da taxa de lucro. Chegando ao fim desse exame da dinâmica histórica da razão capital-renda e da divisão capital-trabalho, devemos salientar as relações entre as conclusões a que chegamos e as teses marxistas. Para Marx, o mecanismo central por meio do qual a burguesia produz sua própria couva correspondia ao que na introdução chamamos de princípio da acumulação infinita. Os capitalistas acumulam quantidades de capital cada vez mais significativas, o que conduz a uma queda inexorável da taxa de lucro, ou seja, da taxa de rendimento do capital, e causa suas próprias perdas. Marx não usou modelos matemáticos e sua escrita nem sempre é clara, por isso é difícil saber o que ele tinha em mente. Contudo, uma forma logicamente coerente de interpretar sua proposta é considerar a lei dinâmica beta igual S/G no caso particular em que a taxa de crescimento é nula, ou ao menos muito próxima de zero. Relembremos que G mede a taxa de crescimento estrutural de longo prazo, ou seja, a soma da taxa de crescimento da produtividade e da taxa de crescimento da população. No pensamento de Marx, assim como no de todos os economistas do século XIX e do início do século XX, e em grande medida até nos trabalhos de Solov nos anos 1950, 1960, a própria noção de crescimento estrutural, propelida por uma expansão permanente e duradoura da produtividade, não fora formulada e identificada claramente. Nessa época, a hipótese implícita era de que o crescimento da produção, sobretudo das manufaturas, era, antes de tudo, explicado pela acumulação de capital industrial. Ou seja, a produção aumentava unicamente para que cada trabalhador dispusesse de mais máquinas e equipamentos, e não porque a produtividade aumentava para uma dada quantidade de trabalho e de capital. Hoje, sabe-se que apenas o crescimento da produtividade permite um crescimento estrutural de longo prazo. No entanto, levando em conta a falta de distanciamento histórico e de dados, isso não era evidente na época de Marx. No caso em que não há qualquer crescimento estrutural e a taxa de crescimento G é rigorosamente nula, chega-se a uma contradição lógica muito próxima da que Marx descreveu. A partir do momento em que a taxa de poupança S é positiva, isto é, que os capitalistas acumulam mais e mais capital a cada ano, por sede de poder e de perpetuação, ou pelo simples fato de que seu nível de vida já é muito elevado, a relação capital-renda aumenta de forma indefinida. De modo mais geral, se a taxa G é baixa e se aproxima de zero, a relação capital-renda de longo prazo, beta igual S/G, tende ao infinito. E, com uma relação capital-renda infinitamente elevada, o rendimento do capital R deve necessariamente se reduzir mais e mais até chegar perto de zero, o que fará com que a participação do capital igual R beta devore a totalidade da renda nacional. A contradição dinâmica apontada por Marx corresponde, portanto, a uma verdadeira dificuldade, para a qual a única saída lógica é o crescimento estrutural, único meio capaz de equilibrar, em certa medida, o processo de acumulação de capital. É o crescimento permanente da produtividade e da população que permite equilibrar a adição contínua de novas unidades de capital, como exprime a lei beta igual S/G. Na falta disso, os capitalistas cavam suas próprias covas.
ou se aniquilam ao tentar lutar desesperadamente contra a queda da taxa de rendimento, por exemplo, provocando guerras para obter melhores investimentos nas colônias, como na crise marroquina entre a França e a Alemanha em 1905 e 1911, ou forçam a mão de obra a aceitar uma parcela cada vez menor da renda nacional, o que resulta na revolução proletária e na expropriação generalizada. Em qualquer caso, o capitalismo está fadado a padecer devido às suas próprias contradições internas. A ideia de que Marx tinha em mente um modelo desse tipo, um modelo baseado na acumulação infinita de capital, é confirmada pelos diversos exemplos que ele menciona de balanços de empresas industriais caracterizadas pelo uso muito intensivo do capital. No primeiro tomo de O Capital, Marx cita o caso de uma fábrica têxtil, salientando que as informações teriam sido repassadas pelo proprietário, que parece mostrar uma relação extremamente elevada entre o valor total do capital fixo e variável usado no processo de produção e o valor da produção anual, ao que tudo indica superior a 10. Esse tipo de relação capital/renda tem algo de assustador. Basta que a taxa de rendimento do capital seja de 5% para que a participação dos lucros supere a metade da produção. É natural que Marx, e outros observadores inquietos da época, tenha se perguntado até que ponto isso poderia se sustentar, ainda mais com a estagnação dos salários desde o início do século XIX, e para que tipo de equilíbrio socioeconômico de longo prazo o desenvolvimento industrial hiperintensivo em capital acabaria conduzindo. Marx também era um leitor assíduo dos relatórios parlamentares britânicos dos anos 1820, 1860 e os usou para documentar a miséria dos salários dos operários, os acidentes de trabalho, as deploráveis condições sanitárias e, de modo mais geral, a avareza dos detentores de capital industrial. Da mesma forma, ele mobilizou estatísticas derivadas dos tributos sobre os lucros que mostravam um rápido crescimento de lucro industrial no Reino Unido dos anos 1840, 1850. Marx tentou ainda usar, de modo bastante impressionista, algumas estatísticas de heranças destinadas a mostrar a forte expansão das grandes fortunas britânicas desde as guerras napoleônicas. O problema é que, a despeito de todas essas intuições importantes, Marx conserva uma abordagem mais anedótica e pouco sistemática das estatísticas disponíveis. Em particular, ele não procura saber se a forte intensidade de capital que acredita ter descoberto nas contas de algumas fábricas é representativa da economia britânica, nem mesmo se caracteriza algum setor em especial. Ele apenas reuniu algumas dezenas de balanços de empresas. O mais surpreendente, em se tratando de um livro dedicado à questão da acumulação de capital, é que Marx não faz qualquer referência às tentativas de estimar o estoque de capital nacional que se multiplicaram no Reino Unido desde o início do século XVIII e que foram aprimoradas desde o início do século XIX, dos trabalhos de Colquhoun nos anos 1800, 1810 aos de Giffen nos anos 1870, 1880. Marx parece ter passado ao largo da contabilidade nacional que se desenvolvia em torno dele, o que é ainda mais infeliz uma vez que o esforço poderia ter confirmado, de certa forma, suas intuições sobre a enorme acumulação de capital privado que caracterizou a época e, sobretudo, poderia ter aumentado a precisão de seu modelo explicativo. 16. Além das duas Cambridges. Todavia, deve-se sublinhar que as contas nacionais e as diversas fontes estatísticas disponíveis ao fim do século XIX e no início do século XX eram insuficientes para estudar corretamente a dinâmica da relação capital-renda. As estimativas do estoque de capital, em particular, eram mais numerosas do que as da renda nacional e da produção interna. A situação inversa se desenrolou em meados do século XX, após os choques dos anos 1914 e 1945. Isso explica, em parte, porque a questão da acumulação de capital e de uma possível saída equilibrada para esse processo dinâmico continuou a suscitar inúmeras controvérsias e também muita confusão, como ilustra o debate das duas Cambridges, durante os anos 1950 e 1960. Relembremos rapidamente os elementos.
Quando a equação beta igual S barra G foi introduzida de forma explícita pela primeira vez pelos economistas Harold e Domar, no fim dos anos 1930 e durante os anos 1940, era comum escrevê-la no sentido inverso, a saber, G igual S barra beta. Em particular, Harold, em 1939, considerou que a relação capital-renda era rigorosamente fixa e imposta pela tecnologia disponível, como no caso de uma função de produção com coeficientes fixos, sem qualquer substituição possível entre trabalho e capital, de modo que a taxa de crescimento era determinada apenas pela poupança. Se a taxa de poupança fosse de 10% e a tecnologia impusesse uma relação capital-renda igual a 5, seriam necessárias exatamente 5 unidades de capital para produzir uma unidade de produto, nem mais, nem menos. Então a taxa de crescimento da capacidade produtiva da economia seria de 2% ao ano. Mas, como a taxa de crescimento deveria ser igual à taxa de crescimento da população e à da produtividade, noção ainda mal definida na época, chegava-se à conclusão de que o crescimento era um processo intrinsecamente instável que repousava sobre um fio de navalha. Havia sempre o capital em demasia, gerando excesso de capacidade e bolhas especulativas, ou desemprego excessivo, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, de acordo com os setores e os anos observados. Nem tudo está errado na intuição de Harold, que escreveu em plena crise dos anos 1930 e cuja experiência foi muito marcada pela forte instabilidade macroeconômica da época. De fato, o mecanismo que ele descreveu contribuiu, sem dúvida alguma, para explicar por que o processo de crescimento é sempre volátil. O ajuste, no âmbito de um país, das decisões de poupança e de investimento, que em geral são feitas por pessoas diferentes e por razões diversas, é estruturalmente caótico e complexo, de tal modo que fica difícil alterar no curto prazo a intensidade do capital na organização da produção. Nada resta a não ser o fato de que a relação capital-renda de longo prazo é um tanto quanto flexível, como mostram, sem qualquer ambiguidade, as fortes oscilações históricas que analisamos e que sugerem uma elasticidade de substituição entre trabalho e capital superior a 1 durante longos períodos. Em 1948, Domar desenvolveu uma visão mais otimista e flexível do que a de Harold para a lei G igual S barra beta, insistindo que a taxa de poupança e a relação capital-renda poderiam se ajustar. No entanto, foi somente em 1956 que Solov introduziu a função de produção com fatores substituíveis que permitiriam inverter a equação e escrevê-la beta igual S barra G. No longo prazo, a relação capital-renda se ajusta à taxa de poupança e ao crescimento estrutural da economia, e não o contrário. A controvérsia persistiu, todavia, nos anos 1950, 1960, entre os economistas, sobretudo os que estavam em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, em particular, Solov e Samuelson, que defendiam a função de produção com fatores substituíveis, e aqueles que trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido, por exemplo, Robinson, Caldor e Pazinetti. Estes, não sem alguma confusão, viam no modelo de Solov a afirmativa de que o crescimento era sempre equilibrado, negando a importância das flutuações keynesianas de curto prazo. Foi apenas a partir dos anos 1970, 1980 que o modelo dito neoclássico de crescimento de Solov se impôs definitivamente. Se vislumbrarmos o debate sob a ótica de hoje, parece que a controvérsia, que em alguns momentos teve matizes colonialistas bastante fortes, os economistas americanos procuravam se emancipar da tutela histórica dos economistas britânicos, que reinaram como mestres da profissão desde Adam Smith, enquanto os britânicos tentavam defender o legado supostamente traído de Lord Keynes, contribuiu mais para ofuscar as contribuições econômicas do que para esclarecê-las. Nada justificava, de fato, as suspeitas britânicas. Solov, como Samuelson, estava convencido da instabilidade de curto prazo no processo de crescimento e da necessidade de seguir políticas keynesianas de estabilização macroeconômica, vendo a lei beta igual S barra G unicamente como uma lei de longo prazo.
Os economistas americanos, alguns nascidos na Europa, como Modigliani, tinham, entretanto, tendência a exagerar o porte de sua descoberta, sobretudo no que dizia respeito à trajetória de crescimento equilibrado. A lei beta igual S/G descrevia, por certo, uma trajetória de crescimento em que todas as grandezas macroeconômicas, estoque de capital e fluxo de renda e de produção, se expandiam ao mesmo ritmo no longo prazo. Contudo, além da questão da volatilidade de curto prazo, esse crescimento equilibrado não garantia qualquer harmonia particular em relação à distribuição de renda e não implicava qualquer forma de desaparecimento, nem mesmo diminuição, da desigualdade da propriedade do capital. E, ao contrário de uma ideia disseminada ainda nos dias de hoje, a lei beta igual S/G não impede de modo algum fortes variações da relação capital-renda no tempo e entre países. Parece-me que a virulência, e o caráter um tanto estéril, dessa controvérsia das duas Cambridges explica-se pelo fato de que os dois lados não dispunham de dados históricos satisfatórios que permitissem tornar os termos do debate mais precisos. É assombroso ver a que ponto os participantes dessa controvérsia pouco recorreram às estimativas de capital feitas antes da Primeira Guerra Mundial, o que sem dúvida lhes parecia nada comparável às realidades dos anos 1950, 1960. As guerras criaram uma descontinuidade tão forte na análise conceitual e no quadro estatístico que parecem ter impedido, por um tempo, uma perspectiva de longo prazo sobre essa questão, principalmente do ponto de vista europeu. 17. O retorno do capital no regime de crescimento baixo. Para dizer a verdade, foi apenas após o fim do século XX e do início do século XXI que passamos a dispor de dados estatísticos e, sobretudo, de um recuo histórico indispensável, permitindo a análise adequada da dinâmica de longo prazo da relação capital-renda e da divisão capital-trabalho. Em termos concretos, os dados que reunimos e o distanciamento histórico que fomos capazes de alcançar, de certo insuficiente, mas, por definição, melhor do que o que tiveram os autores anteriores, nos conduziram às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, o retorno a um regime histórico de crescimento fraco, em particular, de crescimento demográfico nulo, e até negativo, conduz, logicamente, ao retorno do capital. A tendência à reconstituição dos enormes estoques de capital nas sociedades de crescimento baixo se reflete na lei beta igual S/G, e pode ser resumida assim. Nas sociedades em estagnação, os patrimônios do passado têm uma importância considerável. Na Europa, a relação capital-renda já voltou, no início do século XXI, aos níveis da ordem de 5 a 6 anos de renda nacional, pouco abaixo dos observados nos séculos XVIII e XIX até a véspera da Primeira Guerra Mundial. No panorama global, é possível que a relação capital-renda alcance ou mesmo supere esse nível ao longo do século XXI. Se a taxa de poupança se mantiver em torno de 10% e se a taxa de crescimento se estabilizar em 1,5% no longuíssimo prazo, levando em consideração a estagnação demográfica e a desaceleração do progresso tecnológico, o estoque mundial de capital atingirá, logicamente, o equivalente a 6 a 7 anos de renda. E, se o crescimento cair a 1%, o estoque de capital poderá chegar a 10 anos de renda. Em segundo lugar, no que concerne à participação das rendas do capital na renda nacional e mundial, participação dada pela lei igual R beta, a experiência histórica sugere que a alta previsível da relação capital-renda não conduzirá, necessariamente, a uma queda sensível do rendimento do capital. Há inúmeros usos para o capital no longo prazo, o que pode ser resumido pela observação de que a elasticidade de substituição entre capital e trabalho é, sem dúvida, maior do que em períodos prolongados. O mais provável é que a queda da renda seja mais fraca do que a elevação da razão capital-renda, de modo que a participação do capital irá aumentar. Com uma razão capital-renda da ordem de 7 a 8 anos e uma taxa de rendimento mundial do capital em torno de 4, 5%, a participação do capital poderia se situar ao redor de 30, 40% da renda global, ou perto dos níveis observados nos séculos XVIII e XIX, quiçá até mesmo ultrapassar esse valor.
Como já salientamos antes, é igualmente possível que as transformações tecnológicas de longo prazo favoreçam um pouco o trabalho em relação ao capital, provocando uma queda do rendimento e da participação do capital. Contudo, esse efeito parece ter amplitude limitada no longo prazo, e é possível que seja mais do que compensado por outras forças que atuem no sentido inverso, como a sofisticação crescente dos sistemas de intermediação financeira e a concorrência internacional para atrair o capital. 18. Os caprichos da tecnologia. Recapitulemos. A principal lição desta segunda parte é, sem dúvida, que não existiu qualquer força natural responsável pela redução da importância do capital e de suas rendas ao longo da história. Nas décadas do pós-guerra, fomos levados a pensar que o trunfo do capital humano sobre o capital no sentido tradicional, isto é, as terras, os imóveis e os ativos financeiros, era um processo natural e irreversível, derivado talvez da tecnologia e das forças puramente econômicas. Na verdade, alguns já afirmam que as forças políticas é que foram centrais. Confirmamos inteiramente esse ponto de vista. A marcha em direção à racionalidade econômica e tecnológica não implica, necessariamente, uma marcha rumo à racionalidade democrática e à meritocracia. A razão central é simples. A tecnologia, assim como o mercado, não tem limite ou moral. A evolução tecnológica, de certo, aumentou a necessidade de cada vez mais qualificações e competências humanas. Todavia, ela também aumentou as necessidades de edifícios, moradias, escritórios, equipamentos de todos os tipos, patentes e, por fim, o valor total de todos esses elementos não humanos, imobiliários, profissionais, industriais, financeiros, expandiu-se mais rapidamente do que a produção e a renda nacional durante períodos prolongados. Do mesmo modo, o volume de rendas que remuneram essas diferentes formas de capital cresceu mais rápido do que o montante de rendas do trabalho. Se desejarmos, de fato, fundar uma ordem social mais justa e racional, baseada na utilidade comum, não basta contar com os caprichos da tecnologia. Resumindo, o crescimento moderno, fundado no crescimento da produtividade e na difusão do conhecimento, permitiu evitar o apocalipse machista e equilibrar o processo de acumulação do capital. Mas ele não modificou as estruturas profundas do capital, ou, ao menos, não reduziu de verdade sua importância macroeconômica em relação ao trabalho. Falta-nos agora estudar se o mesmo vale para a desigualdade da distribuição de renda e de riqueza. Em que medida a estrutura da desigualdade, seja do trabalho, seja do capital, mudou de fato desde o século XIX?